Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é terça-feira, dia 26 de agosto de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro assunto de hoje é para casas de aposta. Bets e jogos online faturaram 17,4 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano, de acordo com o secretário da Fazenda. E para Regis Tudena, o descontrole é responsável por vício. E metade dos apostadores está na faixa até 30 anos e 71% dessas pessoas que apostam são homens. Inclusive, os CAPs de São Paulo vão oferecer atendimento para vício em jogos de azar. E o governo pode aumentar as restrições à publicidade de bets. Agora, neste carrossel de imagens, a primeira foto é sobre a festa do peão. Show de Frei Gilson, que é um fenômeno na internet, lota estádio de rodeios de Barretos, em dia fora do comum, no evento. Agora o próximo destaque, aqui diz que a facção criminosa Comando Vermelho expande tráfico no Amazonas, enquanto forças de segurança discordam sobre proteção da fronteira. E o próximo assunto é o crescimento no mercado, como nós temos aqui neste infográfico. Ao menos 5 mil pessoas com deficiência intelectual conseguiram trabalho no Brasil desde 2013. E por último, imagens de concurso. Fotos premiadas de animais selvagens serão expostas no Museu Catavento. Agora, na editoria internacional, o primeiro assunto é para os Estados Unidos. Trump demite diretora do Fed e põe mais pressão no Banco Central americano. Ao não citar Lula, o republicano mostra interesse em dialogar, afirma analista. Agora, na política nacional, PGR pede a Moraes reforço policial no entorno da casa de Bolsonaro para evitar uma possível fuga. Também temos aqui um destaque para o governo. Lula reúne gestão para alinhar discurso e atuação no Congresso após taxa e revés na CPI do INSS. E André Mendonça substitui o ministro Dias Toffoli e é relator de caso de fraudes na Previdência. E sobre o julgamento de Bolsonaro, que é um próximo assunto também destaque no Folha. Garnier chega a julgamento com desafio de rebater seus pares e fala em erro e coincidências. E acusado por discurso contra urnas, Ramagem será julgado em 2 etapas. Na área de esporte, Stabile, reeleita à presidência do Corinthians, deixa a porta aberta para membros de outras gestões. Cartola vence a eleição indireta e assume a liderança da equipe até dezembro de 2026. E no próximo assunto, CNI contrata lobista próximo de Trump às vésperas de viagem aos Estados Unidos para negociar as tarifas. O presidente da entidade viaja para Washington com representantes de diversos setores. Agora, sobre tecnologia, empresas de mídia procuram meios para enfrentar queda no tráfego com inteligência artificial, mudando buscas. Grupos lutam por formas de alcançar leitores e gerar receita com a ascensão das ferramentas. Também temos mais um destaque para a editoria de esportes sobre o Campeonato Brasileiro. Flamengo faz 8-0 no Vitória e aplica a maior goleada na história do Brasileiro de pontos corridos. No Maracanã, o líder do campeonato domina a equipe baiana e se isola na ponta da tabela. Agora, na seção Cuide-se do Folha de São Paulo, pesquisadores criam um modelo 3D que mostra em tempo real a evolução de metástase cerebral. E esse estudo utiliza organoides criados a partir de células-tronco para testar potenciais terapias. Já na sessão Pare para Ler desta terça-feira, temos aqui um destaque para a COP30. Não dá para abrir mão do setor privado nas ações para financiar o clima, afirma um enviado da ONU. E a entrevista com Mahmoud espelha a pressão cada vez maior para a participação de empresas para aplacar os efeitos da crise.
Nas matérias especiais desta manhã, temos aqui o primeiro para a Folha Estudantes. Aqui diz que os estudantes transformam medalhas olímpicas em acesso a universidades e também conheça as competições estudantis que garantem vaga em instituições. Já no Casa Folha, Zen Budismo é uma grande revolução social, afirma Monja Coen em curso sobre meditação. No Caderno Todas, temos aqui um destaque para os quadrinhos. Conheça a primeira brasileira a ganhar o Oscar dos quadrinhos. Agora, nos destaques da economia, primeiro assunto é para a sustentabilidade, dizendo que lojas de roupas por quilo atraem clientes que sobem pilhas para garimpar. E modelo pode ser alternativa ao desperdício de uma das indústrias mais poluentes. O próximo destaque é para lojas americanas, dizendo que a empresa anuncia Fernando Dias Soares como novo CEO. O ex-Domino's Pizza executivo atuava como CEO da companhia desde o ano passado. Também um destaque para os medicamentos. Faturamentos de farmacêuticas com medicamentos cresce 11,5% no primeiro semestre de 2025. E além da alta no volume, reajuste dos preços contribui com dado. E SUS é maior comprador. Agora no próximo destaque, como Masayoshi Son, do SoftBank, se tornou o investidor estrangeiro favorito de Trump, o bilionário japonês fecha acordos com OpenAI e Intel após a aproximação com o presidente norte-americano. Já nos destaques da política nacional, o primeiro assunto é para o Senado, dizendo que o Senado tenta pela quinta vez votar projeto de Dani Cunha, do Partido União, que afrouxa a lei da ficha limpa. Essa proposta limita a 8 anos, tempo que políticos podem ficar inelegíveis por uma infração. No próximo destaque da política, Tarcísio cobra do Congresso gestos de pacificação em aceno por anistia a golpistas do 8 de janeiro. O governador de São Paulo discursa em evento do Republicanos, com Hugo Mota na plateia. Agora, nos destaques internacionais desta manhã de terça-feira do Folha de São Paulo, primeiro assunto é para a Argentina. Áudios de suposta corrupção de irmã de Milei paralisam o governo e sacodem a política argentina. E as gravações sugerem cobrança de propina na distribuição de medicamentos para pessoas com deficiência. E nos Estados Unidos, o consulado da China trabalha para influenciar a diáspora do país nas eleições de Nova York. Associações ligadas a Pequim apoiam nomes alinhados e minam rivais críticos do regime. E Mônica Bergamo escreve o seguinte texto na editoria internacional: Estados Unidos e Israel despencam e China salta para 49% em avaliação positiva aqui no Brasil, de acordo com pesquisa. E essas mudanças coincidem com o tarifaço de Trump e agravamento da guerra na faixa de Gaza. E aqui também o próximo assunto. Livro mostra como manipulação e visão reducionista da história dão lugar a fascismo. E o filósofo tratado nesta matéria fala de momentos em que governos suprimiram fatos considerados incômodos. No caderno de cotidiano, primeiro destaque é para a crise hídrica. Temos aqui a informação que a Sabesp vai diminuir a pressão da água em São Paulo a partir desta quarta, devido à estiagem. E o objetivo é poupar 4.000 litros por segundo para preservar o nível dos reservatórios. E um próximo assunto é para casos de violência, dizendo que a justiça torna o influencer Gato Preto réu por violência doméstica contra a Bia Miranda. O influenciador disse que se defendeu e ex-casal se envolveu recentemente em um acidente com Porsche, em São Paulo. Agora, no caderno de saúde, a Anvisa passa canetas emagrecedoras à frente na fila de registro. E Saúde, que fez o registro, o pedido, na verdade, diz seguir critério previsto em lei. A agência cita risco de desabastecimento.
No caderno de ciência, um destaque para a astronomia nesta terça. Universidade chinesa encontra um sistema estelar quádruplo no nosso quintal cósmico. E 2 dos objetos são anãs marrons frias, que servirão como referência para estudos futuros. E o Folha de São Paulo também nos traz aqui em destaque as 5 matérias mais lidas pelo público no Folha. O primeiro é sobre a China. Brasil precisa abrir os olhos e mostrar um cartão vermelho aos chineses, diz um bilionário da mineração. Já a segunda matéria mais lida é para o governo Trump. Navios de guerra americanos que iam para a Venezuela partem novamente dos Estados Unidos. Terceira matéria para a política nacional. Agravamento de sanções amorais não é tarefa fácil, diz jurista americana. E aqui também temos sobre Isoldina Bento da Silva Mazeieiro, que é, na verdade, um obituário. Decidiu ter uma nova profissão aos 60 anos e fez sucesso na sua cidade. E por último, mais uma vez, um destaque para a China. Aqui diz que o país chinês admite ampliar compra de soja dos Estados Unidos e liga alerta no Brasil. Agora, por último, temos aqui 3 destaques do caderno de cultura do Folha. O primeiro é sobre artes cênicas. A peça Tô na Fazenda vai a Festival de Edimburgo e ganha elogio da crítica do Reino Unido. Já no próximo destaque é uma análise de Heitor Frias. Ele escreve o seguinte: humor escrachado é o ponto forte de Contatos, que é o terceiro álbum da banda indie Pelados. E por último, na seção multitela, novo Superman e Meghan Markle. Saiba o que ver na TV e no streaming nesta terça-feira. Já no jornal O Estado de São Paulo, nesta terça, dia 26 de agosto, a manchete de hoje é para a segurança pública. A pressão da Polícia Federal faz governo desistir de criar agência antimáfia. A alegação foi de que poderia haver conflito de atividades no combate ao crime organizado. Por pressão da Polícia Federal, o governo excluiu do anteprojeto da Lei Antimáfia a criação da Agência Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. E o novo órgão constava da minuta final do projeto, que deve ser enviado ao Congresso até quinta-feira. A PF temia que a agência conflitasse com as suas atividades, uma vez que as ações anti-máfia seriam coordenadas por ela. E houve ainda questionamento sobre a constitucionalidade da proposta e possível perda de autonomia da pasta da Justiça na definição de políticas da área. E a criação da agência, com o objetivo de punir facções nas ruas e nas cadeias, tinha entre os principais defensores ministérios públicos especializados no combate ao crime organizado. E o objetivo era seguir o modelo da Direção Investigativa Antimáfia da Itália. E o próximo assunto é para a Nova Dinâmica. O projeto agrava a pena de golpes ligados ao crime organizado. Já na política nacional, o primeiro destaque diz que Valdemar quer Tarcísio no PL. O governador fala como presidenciável. O dirigente disse que Trump é a única saída para o PL e Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal. Tarcísio pregou 40 anos em 4. Na área da economia, operação sem desconto, inquérito sobre a fraude no INSS ficará no STF com André Mendonça. E por sorteio, o caso foi para o ministro, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro após sair da alçada de Dias Toffoli. Também na economia, Trump demite diretora do Fed e amplia a pressão por corte de juros. O presidente dos Estados Unidos diz não ter confiança na integridade de Lisa Cook, acusada de fraudar hipotecas. Trump pressiona o presidente do Fed, Jerome Powell, a baixar os juros. E ainda na economia, o próximo assunto é para o mercado. Aqui diz que marcas chinesas superam no país 20% das vendas de eletroeletrônicos. No ano de 2019, essa fatia era de 16%.
vendas online desses produtos, que vem superando a desconfiança do consumidor brasileiro, também passaram às de lojas físicas. E Brasil vai contratar escritório de advocacia nos Estados Unidos contra as sanções. E ainda sobre minas de níquel, entidade pede a Trump para intervir em negócio aqui no Brasil. Na editoria internacional, Israel diz que houve um erro. Duplo ataque a hospital mata médicos e jornalistas em Gaza. Agora o próximo destaque na editoria de cultura sobre gastronomia. Temos aqui os vencedores do Prêmio Paladar. Restaurante Tuju e Bar Tantan levam troféus. E esse prêmio do Folha celebra 20 anos da plataforma. Agora, na editoria de esportes, temos aqui 2 destaques. O primeiro é sobre a chuva de gols no Brasileirão. Flamengo faz 8-0 no Vitória. Palmeiras bate Sport por 3-0. E por último, temos aqui esta imagem de Carlo Ancelotti. E temos aqui o destaque, que Ancelotti quer seleção com caráter. Em entrevista ao Estadão, o técnico destacou o peso do aspecto humano para se formar um bom ambiente. E Carlo Ancelotti disse que sua análise vai além da habilidade técnica e falou sobre o que busca nos atletas. Ele disse o seguinte nesta entrevista: o ambiente dentro da seleção precisa ser bonito e isso é construído por pessoas com caráter e personalidade, disse o técnico. Agora no jornal O Globo, na manhã desta terça-feira, temos aqui no alto da capa: ataque israelense ao hospital mata equipe de resgate. Bombardeio no sul de Gaza matou 20 pessoas, entre elas 5 jornalistas de veículos internacionais e equipe que atuava no socorro. E essa ação, que Netanyahu chamou de acidente trágico, foi condenada até por aliados do premier israelense como Donald Trump. E aqui nós podemos ver o momento do bombardeio. Aqui diz também que essas explosões, em sequência com intervalo de minutos, tiveram como alvo um hospital. E segundo fontes, o ataque atingiu jornalistas e equipes de resgate que atuavam também no local. E agora sobre esse assunto das relações entre Brasil e Israel, aqui diz que Israel rebaixa relações diplomáticas com o país. O governo Netanyahu retirou indicação para embaixador em Brasília, feita em janeiro e até agora ignorada pelo Brasil, em novo atrito diplomático entre os países. Já a manchete desta manhã de terça-feira, temos aqui um destaque para a política nacional, dizendo que a oposição e Centrão articulam aprovar isenção do imposto de renda sem taxação de fortunas. E esse movimento mira projeto visto como maior bandeira eleitoral de Lula e quer forçar o governo a cortar gastos para compensar a perda de receita. Uma articulação liderada pelo PL por deputados do Centrão mira alterar o projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000, considerando a principal bandeira eleitoral de Lula para a campanha à reeleição. E para compensar essa perda de receita, que está estimada até agora em 100 bilhões de reais anuais, o projeto prevê a taxação de grandes fortunas e um piso de imposto de renda sobre lucros e dividendos. E é nesse ponto que os parlamentares querem mexer, sob argumento de que a compensação deveria se dar por corte de gastos e não por alta de tributos. E a taxação das faixas mais ricas esteve no centro do discurso de justiça tributária que motivou uma ofensiva do governo contra a Câmara há 2 meses. Agora sobre um outro assunto, falando agora da tecnologia, aqui diz que o Musk processa a Apple por integrar o ChatGPT ao iPhone. O bilionário entrou com ação na justiça americana, acusando a Apple e a OpenAI, dona do ChatGPT, de prejuízo à concorrência. E, mais uma vez na política, cresce a avaliação contrária a Bolsonaro entre eleitores do centro.
aponta Quest. A maioria dos entrevistados vê como justa a prisão domiciliar e crê que o ex-presidente tentou um golpe. E a percepção é impulsionada por eleitores não polarizados. E a AGU pede para a Polícia Federal investigar ataques ao Banco do Brasil por conta de publicações de bolsonaristas nas redes sociais. Agora o próximo assunto na Editoria Brasil: mão de obra escassa e rotas de transporte de delegações são novos gargalos da COP30. Falta de profissionais como tradutores e falhas na definição de rotas de transporte são outros desafios para o evento, além do problema na hospedagem. Agora, um próximo destaque também nesta manhã: acusado de ameaçar youtuber que denunciou exploração infantil é preso. Caio Lucas foi preso em Olinda, em Pernambuco, por ameaças contra Felca. Ele e outro detido na ação tinham acesso ilegal ao sistema da polícia e do judiciário. E aqui temos uma entrevista ao jornal Globo com a Beatriz, que é uma brasileira que preside a principal sociedade de HIV/AIDS no mundo. E na oportunidade ela disse o seguinte: estamos avançando no acesso universal à prevenção da AIDS. E nesta entrevista ela também expõe falhas no combate ao vírus, como desinformação de jovens, mas diz que novas versões de remédios de profilaxia pré-exposição, que é o chamado PrEP, vão facilitar o controle da infecção. E no Rio de Janeiro, o próximo assunto: embate entre Castro e Bacelar trava pacote do governo na Alerj. Projetos com medidas de segurança e fiscais enviados pelo Executivo estão parados há 15 dias na Assembleia. E temos aqui a informação em destaque que o Jornal Globo iniciou o curso Jornalismo do Futuro. 20 profissionais recém-formados fazem parte do programa, que celebra o centenário do jornal. Na editoria de esportes, temos aqui um grande destaque com esta imagem sobre o Brasileirão. Aula de futebol. Foi um recital com números superlativos que dimensionam o feito do Flamengo de Felipe Luiz. O 8-0 sobre o Vitória no Maracanã foi a maior goleada do Brasileirão de pontos corridos e a maior do rubro-negro no século XXI. Pedro fez 3 e Samuel Lino foi o craque do jogo com 2 gols e 3 assistências. Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique completaram o placar. Agora na editoria internacional, de olho em terras raras, Estados Unidos agora ameaçam taxar a China em 200%. Donald Trump pressionou a China a facilitar a exportação de terras raras, essenciais para as indústrias automotiva e elétrica. E o presidente norte-americano disse que eles têm que nos dar os ímãs ou teremos uma tarifa de 200%. E o presidente norte-americano mira também cidades com prefeitos negros para novas ações da Guarda Nacional. A intervenção visa a redutos democratas que registram queda de violência, contradizendo a Casa Branca, e levanta debates sobre a polarização racial. E por último, Trump amplia a pressão sobre o Fed e anuncia a demissão de diretora do Banco Central Americano. Numa escalada da pressão sobre o Fed, o presidente demitiu a diretora Lisa Cook, com base em acusações ainda não julgadas de fraudes. Se confirmadas, será a primeira demissão do tipo nos 111 anos da instituição americana. Já no Correio Brasiliense, na manhã desta terça, temos aqui 3 destaques. O primeiro é para o teatro. Cena Contemporânea estreia com Ao Vivo. O Festival de Teatro abre com um espetáculo ao vivo que nasceu da experiência da atriz Renata Sorrah e foi vista por mais de 30 mil pessoas. Em entrevista ao Correio Brasiliense, a artista falou sobre o trabalho que, de acordo com ela, foi um aprendizado, uma vivência de amor. Já no esporte, dupla vitória de Fonseca. O tenista brasileiro João Fonseca supera o mal-estar para derrotar o sérvio
por 3-0, na primeira rodada do Grand Slam US Open, em Nova York. E agora sobre futebol, uma vez Flamengo, 8 vezes contra o Vitória. E o Correio Brasiliense, nesta terça, também nos traz aqui uma entrevista com Volney Queiroz. Avanços e cuidados com a Previdência. Numa semana que colocará em evidência o sistema da Previdência Social, com o início da CPMI do INSS e a votação de um projeto que discute novas regras para descontos em folha de consignados e contribuições, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, avaliou, no CB.poder, as medidas tomadas para garantir mais segurança a aposentados e pensionistas. Ele admite preocupação com propostas do PL da Câmara dos Deputados. E Volney também destacou que estão sendo promovidas diversas mudanças para evitar fraudes, como as descobertas recentemente em operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, além de melhorar o atendimento presencial e modernizar os serviços. E a próxima notícia também sobre este mesmo assunto é que a CPMI do INSS vai priorizar a convocação de ex-ministros. Já no caderno de cidades, primeiras passadas. Aqui diz que quase metade das 2.000 vagas para Marotinha já foram preenchidas. Mariana, Eduardo e Pedro Henrique, que são essas crianças que estão na capa de hoje, estudam na mesma escola e garantiram a participação na tradicional corrida infantil, que este ano ocorrerá em 12 de outubro, no Eixo Cultural Ibero-Americano. E Tel Aviv rebaixa a relação com o Brasil, é o próximo assunto também na capa de hoje. O governo de Israel expõe crise entre países ao optar pelo rebaixamento dos laços diplomáticos. E sobre Gaza, ataque ao hospital mata 5 jornalistas. Tanques israelenses disparam 2 vezes contra o prédio em Khan Yunis e o mundo reage com indignação. E em cidades, aqui no Correio Brasiliense, alerta laranja a partir do meio-dia. Após 124 dias sem chuva, o Distrito Federal enfrenta o auge do seu período de seca, com altas temperaturas e baixa umidade, que para hoje está prevista entre 20% e 70%. Também temos aqui uma homenagem em destaque. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, o desembargador José Ribamar Oliveira Lima Júnior, nascido em São Luís, lá em Maranhão, recebeu ontem o título de cidadão honorário de Brasília, na Câmara Legislativa. E casos de maus-tratos a crianças e adolescentes acendem um alerta. Também para a violência no Distrito Federal, uma mulher é morta a cada 15 dias. Casos de feminicídio neste ano, 15 e 3 ainda em investigação, superam o total registrado no mesmo período do ano passado, em 2024. Ontem, a Justiça decidiu manter preso Flávio Nascimento, que matou a sua namorada no último domingo. O criminoso será transferido para a Papuda. Também temos aqui um assunto para a política, sobre as eleições do próximo ano, em 2026. Aqui diz que o partido PL namora com Tarcísio para Planalto. O presidente da legenda de Jair Bolsonaro, que é o Valdemar Costa Neto, admite a filiação do governador de São Paulo, hoje no Republicanos, para a disputa da presidência. E durante o evento, Tarcísio de Freitas relembrou planos da era JK. Próximo destaque é para a Ficha Limpa. Entidade vê riscos à lei em novo código. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral condenou o projeto de lei que propõe flexibilizar os prazos de inelegibilidade, o que poderia abrir espaço para políticos condenados retornem às urnas antes de cumprirem as penas. E por último, no Correio Brasiliense desta terça, temos uma fala em destaque de Gilmar Mendes. Ele diz que o Supremo Tribunal Federal age quando há omissão. Decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes rebateu ontem críticas
ao suposto ativismo do judiciário. Ele afirmou que a democracia também exige limites e corte é que deve garantir o cumprimento deles. O magistrado lembrou a atuação do tribunal durante a Covid-19 para salvar vidas. E durante um evento que aconteceu em São Paulo, ele defendeu seu colega Alexandre de Moraes e afirmou o seguinte: não haver justificativa plausível para a aplicação da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos. No jornal cearense O Povo, na manhã desta terça, temos aqui a manchete de hoje, que é para a política, dizendo que PGR recomenda a Polícia Federal em tempo integral perto da casa de Bolsonaro. A PGR solicitou reforço na vigilância para garantir o cumprimento de cautelares. A pedido de Moraes, a Procuradoria tem até amanhã, dia 27, para dar parecer se houve descumprimento de medidas. E uma manchete especial no jornal cearense é sobre o Anuário do Ceará. O lançamento destaca a luta pela democracia e união contra o tarifaço. No caderno de cidades, a Prefeitura de Fortaleza revoga permissões de ambulantes na beira-mar. Também uma reportagem em destaque sobre o novo código, o que muda na forma como ocorrem as eleições. No caderno Farol, 5 jornalistas morrem em ataque israelense contra o hospital em Gaza. E o jornal O Povo nos traz aqui uma imagem da câmera fotográfica ensanguentada de Maria Daga, uma fotojornalista morta ontem por conta dos ataques israelenses. E por último, na seção de economia, exportador de manga do Ceará avalia absorver taxação para exportar aos Estados Unidos. Já no valor econômico, temos aqui no alto da capa 3 destaques. O primeiro é para os Estados Unidos. Donald Trump diz que está demitindo Lisa Cook, primeira mulher negra a integrar a diretoria do Fed, que é o Banco Central Americano. E sobre o sistema financeiro, a Advocacia Geral da União pediu à Polícia Federal a abertura de inquérito para apurar a disseminação de notícias falsas contra o Banco do Brasil. E investimentos, com juro real elevado e economia resiliente, o Brasil é atraente para alocar capital, diz John Waldron, do Goldman Sachs. E a manchete de hoje é para finanças. Distribuição de dividendos pelas empresas diminuiu no semestre. As 10 maiores pagadoras de proventos do país destinaram às acionistas 91,5 bilhões de reais no período, que é uma redução de 13,5%. Petrobras e o Banco do Brasil puxaram essa queda. O pagamento de proventos pelas empresas brasileiras aos acionistas registrou queda no primeiro semestre do ano. Entre janeiro e junho, as 10 maiores pagadoras de dividendos e juros sobre capital próprio da Bolsa Brasileira distribuíram 91,5 bilhões, que é uma redução de 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado. No segundo trimestre, a fatia do top 10 no total pago caiu a 42%, depois de ficar em torno de 61% no mesmo período em 2023 e 2024. E no conjunto das empresas listadas na B3, a redução foi de 5,7% em 12 meses, para 142,5 bilhões de reais. A Petrobras, com 26,3 bilhões, puxou a média para baixo, ao registrar diminuição de 52% no período. Já o Banco do Brasil também cortou a remuneração aos acionistas, que ficou 8,6% menor no semestre, totalizando 7,4 bilhões. E outros representantes do setor financeiro, entre os 10 maiores, que são Itaú Unibanco, Bradesco, BB Seguridade e Santander, ampliaram o valor distribuído no semestre. Já o próximo assunto, na capa do jornal Valor Econômico, expectativas de longo prazo para a inflação começam a cair.
A mediana das expectativas do mercado financeiro para a inflação deste ano recuou de 4,95% na semana passada para 4,86%, de acordo com o levantamento do Boletim Focus, divulgado ontem pelo Banco Central, e foi a 13ª semana consecutiva de queda das projeções para 2025, e os números para os 2 anos seguintes, porém, chamaram mais atenção, com o recuo do IPCA de 4,4% para 4,33% em 2026 e de 4% para 3,97% em 2027. Neste caso, depois de ficar estável por 26 semanas. E o texto também nos informa que há quase um ano não ocorria uma queda da inflação esperada para um horizonte tão longo. E a redução das expectativas para o IPCA reforçou as apostas otimistas do mercado em relação ao ciclo de corte dos juros pelo Banco Central. E o próximo destaque, a tensão com os Estados Unidos pode piorar as contas externas. O crescente déficit em conta corrente do Brasil pode se agravar com uma escalada nas tensões políticas envolvendo autoridades americanas e brasileiras, criando dificuldades para o seu financiamento. Economistas destacam possíveis sobretaxas dos Estados Unidos ao BRICS e um acordo comercial entre americanos e chineses como riscos no horizonte. Esse déficit em conta corrente, que é o resultado das trocas comerciais de serviços e rendas entre residentes e não residentes no país, aumentou significativamente nos últimos trimestres. Abre aspas. A situação continua muito incerta, mas os últimos acontecimentos e o potencial para maior escalada podem, em última análise, exacerbar as preocupações atuais relacionadas às contas externas brasileiras. Fecha aspas, quem disse foi Roberto Cesensky, ele que é economista-chefe para Brasil do Barclays. Já nesta imagem, temos aqui o economista-chefe do BTG Pactual e ex-secretário do Tesouro, Mansueto Almeida. E na entrevista ele diz que a política monetária está funcionando. Ele também complementa dizendo que estamos num cenário surpreendente, com o menor nível de desemprego da história e expectativas de inflação para 2025, 2026 e 2027 que ninguém esperava há 3 meses. Está se consolidando o cenário para o Banco Central começar a cortar juros no primeiro trimestre do ano que vem, diz o economista-chefe. E, segundo ele, se tivermos mais 2 leituras positivas de inflação, vai entrar na mesa a possibilidade de antecipar esse corte para o fim deste ano, ainda em 2025. E a próxima informação, o Brasil vai discutir sanções ao país na Justiça dos Estados Unidos. O governo brasileiro, por meio da Advocacia Geral da União, AGU, vai contratar um escritório de advocacia nos Estados Unidos para defender o país das sanções impostas pelo presidente Donald Trump. E esse contrato será finalizado nos próximos dias, quando será divulgado o nome do escritório contratado. E alvo de sanções pessoais, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, recusou o apoio da AGU para entrar com ação na Justiça americana. E sobre negócios, Fernando Soares será o novo CEO da Americanas. O chefe de operações da Americanas, Fernando Soares, assumirá a presidência da rede varejista no mês de outubro. E o CEO, o Leonardo Coelho, irá para o Comitê de Finanças. Vimos que a organização começou a responder mais rápido do que a gente imaginava e abriu uma janela para essa sucessão que maximize o novo momento da empresa, disse Coelho em entrevista. E grandes do varejo chegam a 1,3 trilhão de reais em vendas. Também temos aqui na economia que a aquisição de 15,7 bilhões de euros criará líder em café. E sobre entretenimento, em outubro,
A MSP Studios, fundada há 66 anos por Maurício de Souza, realiza em São Paulo o primeiro Festival Turma da Mônica, que terá música, oficinas, gincanas e encontros também com os personagens, em uma programação voltada a diferentes gerações. A chamada Live Experience é o pilar estratégico dentro da companhia, diz o Mauro Souza, ele que é diretor executivo da MSP Studios e também o filho caçula de Maurício de Souza. Também na política, temos aqui que Lula reúne ministros para alinhar o discurso. Em meio à crise do tarifaço, campanha publicitária em defesa da soberania será apresentada. E sobre as eleições do próximo ano, presidentes de 5 partidos indicam união contra Lula. Grupo tem simpatia pelos governadores Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior. Zema diz que pulverização torna a direita mais forte. O pré-candidato à presidência, o governador de Minas, reiterou ser favorável à anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro e ao indulto de Bolsonaro. Em um destaque no judiciário, a PGR pede aumento da vigilância sobre Bolsonaro. A Procuradoria ainda vai se manifestar sobre a defesa entregue pelos advogados de Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, manifestou-se na noite de segunda-feira, dia 25 de agosto, a favor de a Polícia Federal ampliar o monitoramento do ex-presidente Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar e é réu na ação da trama golpista. E o parecer foi enviado a Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E esse pedido de reforço foi feito por Lindenberg Farias, ele que é líder do PT na Câmara. Ele argumentou que há risco concreto de fuga do ex-presidente, porque a casa de Bolsonaro estaria muito próxima à embaixada dos Estados Unidos em Brasília. E Paulo Gonet disse o seguinte: parece ao Ministério Público Federal de bom alvitre que se recomende formalmente à polícia que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue um monitoramento em tempo real das medidas de cautela adotadas. E no pedido que foi feito na sexta-feira, dia 22 de agosto, Lindenberg cita trecho de um relatório da Polícia Federal, segundo o qual Bolsonaro teria planejado pedir asilo político à Argentina. Ele solicitou a implementação de protocolos de ação imediata para prevenir e obstar qualquer deslocamento irregular que possa configurar obstáculo à atuação da Justiça. E na segunda, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou ao Supremo que recebeu um ofício de Lindenberg apontando o risco de fuga de Bolsonaro, e ele passou os dados para o conhecimento e tomada de providências pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. E como o jornal Valor Econômico relembra que Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, por ordem de Alexandre de Moraes. E o ministro entendeu que o ex-presidente descumpriu a proibição de usar as redes sociais ao ter declarações republicadas em perfis de outras pessoas. E já na quarta-feira, dia 20 de agosto, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente e o seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo, por coação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E eles estariam atuando para coagir autoridades que investigam e julgam Bolsonaro na ação da trama golpista, que começa a ser julgada na próxima semana. E ainda na política nacional, Lula reúne ministros para alinhar discurso. Um relatório da Polícia Federal, agora já em outro destaque no Valor Econômico, citado em diálogo, Gilmar nega conversa recente com Bolsonaro. Mensagens reveladas pela Polícia Federal trazem pedido para evitar críticas ao ministro do Supremo. E Bolsonaro receberá grupo de oração liderado por Michele Bolsonaro. O encontro, que já foi autorizado por Moraes, ocorrerá uma semana do início de julgamento por tentativa de golpe.
E Gleisi Hoffmann reúne líderes na véspera da primeira sessão da CPI mista do INSS. E no Congresso, aqui diz que o Senado deve votar hoje projeto que reduz prazo de inelegibilidade de políticos condenados. Para fechar eventuais brechas que poderiam ajudar Bolsonaro, o relator, que é o senador Everton Rocha, acatou uma emenda sugerida pelo líder do governo no Congresso. E de acordo com a pesquisa Genial Quest, 49% dos brasileiros consideram injusto o uso da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Somente na região sul, o percentual dos que consideram a sanção injusta, que é 39%, foi menor do que os que disseram ser justa, com 51%. E no Judiciário, Gilmar decide que Ministério Público e polícias só podem pedir dados ao COAF se a Justiça autorizar. E essa manifestação é resposta a pedido da PGR. Mas esse tema tem divergência entre os ministros. Também temos um destaque para a reforma tributária. Regulamentação da tributária deve ser apresentada e votada no mês de setembro. A pontos de impasse na proposta, as bases do governo esperam a tramitação tranquila. E como já vimos anteriormente, a PGR pede aumento da vigilância sobre Bolsonaro. Também temos que Zema defende pulverização da direita em 2026 e anistia para Bolsonaro. E quem sabe teremos um candidato a presidente, diz Marcos Pereira em evento do Republicanos. Já no próximo destaque é dizendo que a PGR defende ampliar o monitoramento policial de Bolsonaro, após o PT alegar risco de fuga. E Barroso afirma que julgamento de Bolsonaro é imperativo, apesar de trazer tensão ao país. Em seu discurso, o presidente do Supremo Tribunal Federal diz que é preciso encerrar ciclo. E Mota afirma que Republicanos será protagonista nas eleições de 2026. Em solenidade de aniversário de seu partido, o presidente da Câmara faz projeção com vistas ao próximo pleito. Aqui diz que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que o seu partido, Republicanos, será protagonista no próximo ano. O parlamentar participou ontem, segunda-feira, de eventos em comemoração aos 20 anos da legenda. E Mota também afirmou que, apesar do período de existência da sigla ser pouco tempo na política, já que 2 décadas representam 5 eleições, o partido já teria um protagonismo no país. E Mota também reforçou ainda a eleição de parlamentares para a Câmara e para o Senado e de governadores. Já em seu discurso na sessão solene, em homenagem ao partido na Câmara, Mota disse que sua eleição para a presidência da Câmara foi o principal êxito que logrou pelo partido. E ele fez acenos ao presidente do partido, que desistiu da disputa para que Mota fosse também candidato. E Cláudio Castro vê centro-direita unidos contra Lula em 2026. Sobre esse cenário eleitoral no Rio, o governador do estado descarta a possibilidade de Flávio Bolsonaro disputar o governo. E o Valor Econômico nos traz uma matéria que é a fala de Gilmar Mendes sobre a inelegibilidade de Bolsonaro. Ele diz que não há espaço para brincadeiras. O ministro do Supremo Tribunal Federal, durante o evento que aconteceu em São Paulo, também reitera apoio à atuação de Alexandre de Moraes. E falando sobre o Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes abre prazo para militares apresentarem alegações finais na ação sobre a tentativa de golpe. Réus integram um núcleo 3 que são acusados de pressionar comandantes das Forças Armadas a aderir a plano golpista. E Valdemar Costa Neto compara Bolsonaro a Che Guevara. O presidente do PL diz que o aliado tem carisma como um líder de esquerda e pode se tornar igualmente um Marte.
E ainda no Valor Econômico, na editoria de política, temos aqui o seguinte assunto, que Trump é a única saída para Bolsonaro às vésperas de julgamento, diz Valdemar Costa Neto. De acordo com o presidente nacional do PL, o apoio interno ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, torna inviável considerar que o ex-presidente tenha outros caminhos para evitar a condenação. E Flávio Dino diz que decisões do Supremo Tribunal Federal esbarram em debate mal posto sobre o ativismo. O ministro diz que quando o interesse é atendido em uma decisão, a parte beneficiada agradece a existência do tribunal, mas quando o interesse é ferido, a parte afirma odiar a corte. E no judiciário, Moraes determina que PGR se manifeste sobre o reforço de policiamento na casa de Bolsonaro. E Tarcísio de Freitas critica Lula e afirma que Brasil precisa crescer 40 anos em 4. O governador de São Paulo e outros estados e dirigentes de siglas querem uma coalizão em 2026. E Mota sinaliza que Câmara pode votar reforma administrativa no início de setembro e, segundo ele, isso não pode ser mais adiada. A Comissão Geral vai debater no dia 3 a nova proposta, que está sob a relatoria do deputado Pedro Paulo. E de acordo com a pesquisa Genial Quest, para a maioria, a prisão domiciliar de Bolsonaro é justa. A pesquisa mostra que 49% consideram injusta a punição da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. E ainda, após Trump, política externa pauta o debate presidencial de 2026. E para o professor de filosofia Marcos Nobre, papel global do Brasil e ameaça à democracia serão temas inevitáveis na corrida eleitoral. E aqui temos a coluna de Bruno Caraza, e ele escreve o seguinte: incentivos tributários precisam ser revistos. Debate no Congresso Nacional é necessário para se fazer uma completa reavaliação de benefícios fiscais sem governança e resultados limitados. O próximo destaque é dizendo que a destinação de emendas via agência do SUS liga alerta por mais transparência. O Executivo quer permitir gastos indicados por parlamentares a órgão ligado à pasta da saúde. E cresce a atenção em torno de julgamento de Bolsonaro. As novas revelações da Polícia Federal e descumprimento de cautelares pelo ex-presidente permeiam o processo. E o Valor Econômico também nos traz aqui esta matéria, que blindagem a deputados barrou 216 apurações do Supremo Tribunal Federal. Parlamentares ameaçam ressuscitar norma constitucional que exigia aval do Congresso para as investigações. E o levantamento do jornal Valor Econômico mostra o que aconteceu entre 1988 e 2001, quando a medida esteve em vigor. E ainda sobre o governo, aqui diz que Lula pressiona ministros a executar programas sociais. Reformulação do Vale Gás e o programa de reforma de casas foram escolhidos como prioridades pelo presidente. Passada a turbulência inicial provocada pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil, o presidente Lula voltou a pressionar os ministros pela execução de programas considerados estratégicos para a vitrine social de seu terceiro mandato e que foram prometidos há meses. E de olho no próximo ano, nas eleições de 2026, o presidente reuniu-se nos últimos dias com diferentes auxiliares para cobrar duas iniciativas que seguem travadas: a reformulação do Vale Gás e o programa de reforma de casas. E a expectativa do Palácio do Planalto era que 2025 marcasse o ano da colheita das ações do governo. E, no entanto, a sobretaxa de 50% imposta pela Casa Branca sobre produtos brasileiros
forçou uma mudança na estratégia de comunicação e adiou o cronograma de entregas planejados. E entre as promessas que Lula quer destravar com urgência está a medida provisória que reformula o auxílio gás. Um novo programa que deve ser batizado de Gás para Todos ou Gás do Povo estava previsto para ser lançado no mês de agosto, coincidindo com a entrada em vigor da tarifa nos Estados Unidos. Porém, teve o seu anúncio adiado e com conversas travadas na semana passada, Lula chamou auxiliares para dar andamento ao tema. E a previsão agora é que o governo publique a medida provisória nos próximos 15 dias. E essa iniciativa, desenhada pelo governo, busca ampliar o acesso ao gás de cozinha para as famílias de baixa renda. E são estimadas que entre 15 milhões a 17 milhões de famílias recebam benefício. A intenção da gestão petista com a remodelação do programa é permitir que as famílias retirem gratuitamente o botijão de gás nos pontos de revenda. E pelo desenho que foi proposto a Lula, a gratuidade será limitada ao benefício por família, que deve estar inscrita no CAD único e receber renda per capita mensal menor ou igual a meio salário mínimo. E essa mudança no programa visa garantir que o benefício seja exclusivo para a compra de gás de cozinha, sem a possibilidade de desvios para outros fins. E pelo modelo atual, o benefício é repassado à população em dinheiro, o que não garante que o valor seja efetivamente usado para a compra de um botijão. E no mesmo escopo das promessas está a nova política de crédito voltada para a reforma de casas, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Anunciado por Lula no mês de março, o projeto permitiria, nas palavras do presidente, que o cidadão pudesse fazer um puxadinho com apoio da gestão federal. E de acordo com o que o jornal Valor Econômico apurou, além de tentar melhorar a oferta de crédito para a compra de imóveis pela classe média, o presidente pediu que houvesse um modelo menos engessado do programa de reforma de imóveis, ou seja, que o tomador do empréstimo tivesse mais liberdade para arrumar na sua casa o que considerar mais necessário, desde que comprove que o dinheiro está sendo usado de fato para essa finalidade. E aqui na seção de linha de crédito para trabalhadores de aplicativos, temos que há ainda outra promessa feita pelo governo, que segundo fontes está mais longe de se concretizar. E no caso essa linha de crédito é para que possam comprar ou trocar suas motocicletas. E uma das principais dificuldades para o lançamento é porque o projeto esbarra em uma questão fiscal, com a necessidade de um fundo garantidor que dê respaldo para que bancos e instituições financeiras baixem as taxas de juros para um patamar menor do que o praticado atualmente. E o temor que o tarifaço dominasse as agendas positivas do governo foi compartilhado entre o chefe do executivo e seus auxiliares. E ainda de acordo com fontes, Lula solicitou que a sua equipe agendasse um evento de entrega do governo no âmbito da Minha Casa Minha Vida para 1º de agosto, data inicialmente prevista para que a tarifa de 50% entrasse em vigor, como uma forma de mostrar que a gestão está dando encaminhamento a pautas internas, apesar da negociação com os Estados Unidos. E interlocutores afirmam que o petista queria mostrar, a partir da entrega de um dos programas símbolo de sua gestão, que o governo mantém seus trabalhos independentemente do cenário externo. A expectativa do Ministério das Cidades é que o programa bata a meta de entrega de 2 milhões de unidades em dezembro, um ano antes do previsto. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país. Quero lembrá-los que em breve, às 10 horas da manhã, estarei aqui de volta apresentando os principais destaques dos sites dos jornais aqui do Brasil, no segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Então, até daqui a pouco.
TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará não para! O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras, a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. Para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem Tem muito mais! É o governo que não para de entregar por todo o Ceará. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça, dia 26 de agosto de 2025. Vamos iniciar pelos destaques que estão no site do Jornal Globo. Logo no alto do site temos aqui sobre a pesquisa Quest. Eleitores, fora da polarização, crescem a percepção sobre culpa de Bolsonaro na trama golpista. E a maioria dos pesquisados vê como justa a prisão domiciliar do ex-chefe de Estado. E a lei Magnitsky é vista como injusta por 49% dos entrevistados. Temos aqui também um texto de Bela Megali na editoria de Política. Cúpula do PL entra em campo para blindar Gilmar Mendes de sanções dos Estados Unidos. E ainda sobre Genial Quest, após tarifaço de Trump, imagem dos Estados Unidos entre brasileiros despenca e da China dispara. Já neste carrossel de imagens, a primeira foto é da editoria do Meio Ambiente, que fala sobre um risco monitorado. O passivo ambiental, aterro de Gramacho, acumula ao menos 23 milhões de litros de chorume, que é um líquido altamente tóxico para o meio ambiente e também para nós, seres humanos. E na editoria de esportes, a análise do 8-0. O Fla encanta em goleada histórica e reforça favoritismo para título do Brasileirão. Já sobre saúde, conheça o alimento chamado de ouro negro, por ser um potente antioxidante. E na editoria de saúde, a corrida prejudica os joelhos? Especialistas esclarecem por que isso é um mito. E o suor de pilotos ameaça desempenho do caça F-22, avaliado em 831 milhões de reais. Já na editoria internacional, temos a notícia que Trump demite diretora do Banco Central dos Estados Unidos. Ele pode fazer isso? O presidente americano alegou que Lisa Cook falsificou documentos em pedidos de hipoteca e a sua saída abre caminho para republicano influenciar a cúpula do Fed. E não vou renunciar, afirma a diretora do Fed demitida por Trump, abrindo aí uma disputa histórica. O presidente americano alegou que a Lisa falsificou documentos em pedidos de hipoteca. E a Lisa disse que não irá renunciar.
Já sobre o imposto de renda, temos aqui o debate sobre a isenção do imposto de renda até R$ 5.000. Veja como a oposição e Centrão articulam a aprovação sem taxar fortunas. E a intenção é retirar as medidas compensatórias, desidratando o projeto. E ainda, na Argentina, escândalo de subornos envolvendo irmã do presidente argentino abala o governo Milei antes do pleito. Áudios envolvendo a irmã do presidente argentino elevam a pressão sobre o governo a uma semana de eleição, que acontecerá em Buenos Aires. E a próxima notícia em destaque é para a economia nacional, dizendo que IPCA 15 cai 0,14% em agosto, primeira deflação em 2 anos, puxada pela queda na energia elétrica. E número é o primeiro negativo para agosto desde 2022. Alimentos também tiveram queda no preço. E Malu Gaspar escreve aqui também para o Jornal Globo que cargo estratégico da Petrobras deflagra disputa entre Magda e Silveira nos bastidores. E sobre o Congresso, temos um destaque para a CPI do INSS. O governo elege vice-presidente da comissão após revés na semana passada. E requerimentos de convocação devem ser votados nesta terça-feira. E o ministro da Defesa de Israel chama Lula de antissemita em meio à crise diplomática. Apoiador do Hamas, Israel Katz mencionou retirada do Brasil de aliança internacional para a memória do Holocausto, uma decisão da administração petista, que revisou decisão da administração Jair Bolsonaro. E aqui nesta sessão de volta ao passado do Jornal Globo, do vinil aos tabuleiros, a geração Z está ressuscitando a década de 1990. Também temos aqui uma notícia sobre os 100 anos do jornal, que o Globo inicia curso de jornalismo com imersão prática de recém-formados e debates na área. E Anselmo Góes escreve: Edu Cafra processa Flamengo por racismo estrutural e pede uma indenização de R$100 milhões. A Associação Civil critica a política administrativa adotada pelo rubro-negro nas últimas décadas. E sobre a economia, fiscal investigado por beneficiar Ultrafarma abriu offshore na Suíça. Mostram documentos exclusivos. Arthur Gomes da Silva Neto, que está preso, é acusado de movimentar R$1 bilhão em pagamentos ilegais. Também temos uma entrevista que está também na edição da capa do Jornal Globo desta manhã. A PrEP não está chegando às pessoas mais vulneráveis ao HIV, como os jovens, diz a pesquisadora da Fiocruz. A presidente da principal sociedade de HIV e AIDS, a Beatriz, fala sobre os desafios do controle do vírus. Já no próximo assunto, na área da cultura, Museu Vassouras, espaço no Vale do Café, abre após 7 anos de obras em antigo hospital do século XIX. E sobre negócios, Americanas trocas de CEO. Fernando Soares detalha qual será a estratégia de crescimento da varejista. O e-commerce integrado às lojas físicas está no centro do plano e venda de ativos vai avançar. Já no próximo destaque, o empresário que matou um gari em Belo Horizonte escreve carta e chama o crime que ele cometeu contra a vida deste gari de acidente. René Nogueira Júnior confessou ter efetuado o disparo em razão de discussão de trânsito, mas considerou a morte, o assassinato de Laudemir Fernandes, um acidente. Agora, no Rio de Janeiro, temos aqui uma primeira matéria, que taxista é baleado em shopping próximo ao Juramento, onde a operação tenta conter avanço do Comando Vermelho. Os moradores de Madureira, da Penha e de Campinho relatam intenso tiroteio. 20 escolas municipais suspenderam as aulas. E sobre o trânsito no Rio de Janeiro,
Empresa de ônibus tem paralisação e 6 linhas são afetadas na cidade do Rio. E BRT reforça a operação para atender a passageiros na manhã de hoje, desta terça-feira. E na perícia, polícia faz perícia e busca pistas para identificar bandidos responsáveis por roubo em casa de ex-sogros de Jair Bolsonaro. Esse crime aconteceu no domingo em Resende, no sul fluminense, e o veículo, levado por criminosos, foi abandonado em uma área rural que dá acesso ao município do estado de São Paulo. E um destaque na política do Rio de Janeiro: pacote do governo empaca na Alerj com a briga entre Castro e Bacelar. De acordo com o regimento interno, a casa tem 5 dias úteis a partir do recebimento de propostas para publicar os textos em DO. Agora, as regras prevêem até 45 dias para essa votação acontecer. Já em cultura e entretenimento, o diretor do San Carlo de Nápoles diz o seguinte: tivemos sorte com os cantores desta geração. Já na saúde e bem-estar, a Anvisa proíbe 2 marcas de suplementos alimentares e essa medida veta a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e também o uso desses itens. E aqui temos um texto. Você tem predisposição genética a doenças? Exame pode ser útil para detectar as tendências, porém, necessita de padrões e o aconselhamento adequado para cada situação. Agora, um próximo destaque sobre um surto na América Central. Paciente se recupera do primeiro caso humano de mosca bicheira nos Estados Unidos. E as autoridades confirmam infecção rara de larva parasita ligada à viagem a país com surto. E risco à população é considerado baixo. Agora, um próximo destaque na editoria de esportes é sobre o Botafogo. Aqui diz nesta matéria que o Botafogo já tem promessa de 200 milhões de investimentos se batalha judicial ameaçar quebrar a SAF. E ainda no futebol, CBF anuncia amistosos da seleção brasileira contra Japão e Coreia do Sul. E essas partidas serão disputadas em outubro e servirão como preparação para a Copa do Mundo de 2026. E ainda sobre o rubro-negro, Flamengo acerta empréstimo de Lohan ao Pisa com obrigação de compra de 25 milhões de reais, de acordo com o jornalista. E o clube italiano pagará 3,15 milhões de taxa de negociação. Agora, um outro assunto é um texto escrito por Diogo Dantas, na editoria de esportes. Desinteresse do Flamengo e insistência de Abel fizeram Andréas dizer sim ao Palmeiras. Agora, um próximo destaque na editoria de negócios e finanças, aqui diz que paralisação de controladores aéreos provoca cancelamentos e afeta mais de 15 mil passageiros na Argentina. Aerolíneas argentinas estima perdas de até 10 milhões de reais e o governo critica a greve por atingir um serviço essencial. E em finanças, temos aqui notícias sobre dólar hoje. Moeda americana cai após Trump anunciar demissão de diretora do Fed. Juros nos títulos do Tesouro americano operam em forte alta, sinalizando temor com ingerência do governo nas decisões do Banco Central dos Estados Unidos. E nas internacionais do site, temos aqui um primeiro assunto, que a Austrália acusa Irã de ataques antissemitas em seu território e expulsa o embaixador. Canberra ordenou que o embaixador deixe o país no prazo de 7 dias e retirou também o seu representante diplomático no Irã. E no próximo assunto, manifestação em Israel exige acordo para a libertação de reféns antes de reunião do Gabinete de Segurança. Atos convocados por familiares das vítimas do Hamas
acontecem em momento que o governo é alvo de pressões externas por bombardeio contra o Hospital Nasser, no sul da Gaza. E para os Estados Unidos, aqui temos que Trump mira cidades com prefeitos negros ao testar intervenções com a Guarda Nacional. Ofensiva nas cidades acontece em cenário mais amplo de revisionismo histórico, que inclui ordens como o apagamento de referências a heróis negros de documentos públicos, o retorno de monumentos em homenagem a confederados e também críticas ao Instituto Smithsonian. Agora o próximo destaque sobre Longe dos livros. Leitura por prazer despenca nos Estados Unidos. Um estudo aponta queda de 40% em 2 décadas. Uma pesquisa mostra que a cada vez menos americanos dedicam tempo a livros, jornais e revistas. E essa tendência pode afetar o aprendizado, bem-estar e também as relações sociais. Agora, no próximo destaque, na editoria internacional, temos aqui sobre violência. Uma mulher escreve um pedido de socorro com o próprio sangue e é resgatada após 30 horas presa num quarto na China. A funcionária de pousada ficou mais de um dia trancada em um dos quartos do estabelecimento por acidente e jogou essa mensagem pela janela. E o entregador acionou a polícia. Agora, também temos aqui um destaque que aconteceu na Espanha. Mais de 100 turistas são internados após consumo de comida envenenada em hotel. Bebê de 1 ano e outras 7 crianças estão entre os afetados pela intoxicação. E ainda, sobre o próximo destaque, dieta da tela. Como usar as redes sociais a favor da sua saúde e foco, de acordo com o especialista. O Dr. Rodrigo ensina estratégias para melhorar o foco, a energia e a saúde usando a tecnologia de forma mais consciente e equilibrada. E ainda temos aqui no Jornal o Globo, uma passageira agride comissária após ser impedida de usar celular em voo na Rússia. E os comissários chegaram a entregar a ela regras de conduta da companhia aérea, mas a mulher amassou o documento e o arremessou no rosto de uma das funcionárias. Agora, no jornal Correio Brasiliense, no site, temos aqui um destaque para um atentado. Adolescentes de 17 anos planejavam um ataque à escola lá no Distrito Federal. E os estudantes gravaram cerca de 10 vídeos relatando os preparativos para o massacre. No texto desta matéria nos informa que esses 2 adolescentes, que têm 17 anos, foram flagrados planejando um massacre em uma escola pública, lá do Distrito Federal. Os alunos do 2º ano do ensino médio gravaram vídeos fabricando armas artesanais e preparando um ataque, como a gente consegue ver aqui nesta imagem. A coordenação da instituição, ao identificar o plano, acionou imediatamente a Polícia Civil do Distrito Federal, que iniciou essas investigações. E em conversas interceptadas pela polícia, os menores falavam em fóruns na internet que iriam entrar para a história. E nas redes, eles usavam nomes que fazem referências a atiradores de um massacre nos Estados Unidos. E os jovens mantinham um site próprio onde propagavam discursos de ódio contra mulheres, negros e pessoas LGBTQIAPN+, além de fazerem apologia ao nazismo. E para ampliar o alcance, utilizavam também a plataforma do TikTok. Algumas contas foram banidas pela plataforma devido ao conteúdo extremista. E o site foi removido do ar em junho deste ano, depois que a mãe do menor descobriu a página e obrigou o adolescente a apagar o conteúdo. E a polícia reuniu um grande material comprobatório que inclui transmissões, vídeos e conversas em aplicativos e fóruns da internet que mostram os menores em atividades análogas a diversos crimes como ameaças e também nazismo. E esses adolescentes
planejavam um ataque à escola para meados aí de setembro, no próximo mês. E em nos vídeos, os menores planejam a data do ataque a uma escola. Um deles diz ao outro que a data inicial não seria possível, pois alguns itens ainda não estavam prontos. O adolescente afirma que quer comprar uma arma de fogo de forma ilegal. E aqui temos o que diz a Secretaria de Educação do Distrito Federal. De acordo com a Secretaria, ela informou em nota que, ao tomar o conhecimento do caso, adotou todas as medidas cabíveis e encaminhou o caso à Polícia Civil, que investiga os fatos. E ainda de acordo com a nota oficial, o caso continua sendo acompanhado de perto. E abre aspas, a Diretoria de Apoio à Saúde dos Estudantes prestará assistência aos estudantes envolvidos e oferecerá suporte às escolas afetadas. Demais informações acerca dos estudantes não serão fornecidas para a preservação dos menores. A pasta reafirma aí o seu compromisso com a segurança, o bem-estar e o acompanhamento integral de todos os estudantes, adotando todas as providências necessárias para o esclarecimento e resolução da situação, informou a nota da Secretaria de Educação sobre esse caso. E a Divisão de Combate ao Extremismo Violento impede o ataque em escola no Distrito Federal. E sobre a seleção de professores, temos aqui a notícia que a Secretaria de Educação publica edital para vagas temporárias de professores. E os profissionais selecionados irão compor o banco de reservas da rede pública de ensino para o ano letivo de 2026, com possibilidade de prorrogação para 2027. E ainda sobre concurso, temos aqui a notícia que a Universidade Federal de Uberlândia abre concurso para professores com salário de até R$13 mil. E as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo portal da universidade até o dia 10 de setembro. Agora um assunto na política nacional. Temos aqui que a PGR defende reforço de policiamento perto da casa de Bolsonaro. O deputado federal Lindenberg Farias apontou que Bolsonaro teria um plano de fuga para se asilar na Embaixada dos Estados Unidos. E sobre o INSS, CPI do INSS realiza a primeira reunião e define plano de trabalho. O relator propõe ouvir ex-ministros, ex-presidentes do INSS e autoridades ligadas às investigações de fraudes que podem ter desviado 6,3 bilhões de reais. E Lula faz segunda reunião ministerial do ano em meio ao tarifaço de Trump. Os impactos do tarifaço imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump devem ser um dos assuntos principais da reunião. Agora o próximo destaque é para crime. Quadrilha movimenta 7 milhões de reais com golpes contra idosos em caixa eletrônico. E o grupo agia em diferentes capitais, com modus operandi sofisticado e itinerante. E somente na região do Distrito Federal, 19 vítimas perderam R$500 mil em 3 meses de atuação da quadrilha. E sobre feminicídio, que é um próximo assunto em destaque aqui no site do Correio Brasiliense. O Distrito Federal tem 2 mulheres assassinadas por mês apenas em 2025, este ano. Justiça decidiu manter preso Flávio do Nascimento Santos, que matou a sua namorada no último domingo, dia 24 de agosto. E o Distrito Federal registra 15 feminicídios e 3 ainda em análise, que é um número que ultrapassa o mesmo período do ano passado, em 2024. E aqui também temos mais um assunto que envolve a tensão entre o Brasil e Israel. O ministro de Israel acusa Lula de antissemita e apoiador do Hamas. As acusações foram compartilhadas em redes sociais com uma montagem que retrata Lula como uma marionete, sendo controlada pelo Ayatollah do Irã. E Israel também rebaixa laços diplomáticos com o Brasil. E na Argentina, temos aqui a notícia que a irmã de Milei é alvo de escândalo na Argentina.
E no poder, PL quer Tarcísio de Freitas para o Planalto em 2026. Inclusive, o republicano sinaliza Tarcísio como possível candidato a presidente também para o próximo ano. E nos Estados Unidos, Trump sugere que americanos talvez gostem de um ditador. Antes de ganhar o seu segundo mandato, o magnata republicano havia antecipado que seria um ditador desde o dia 1 de seu mandato. E morre George Michael, que foi um ex-presidente do PDT, do Distrito Federal. Em artes cênicas, ocorreu que nos traz um determinado assunto na editoria de cultura, que Renata Sorrah traz epifania pessoal aos palcos em peças sobre imaginário artístico. E em esportes, Marutinha 2025. Atletas mirins estão empolgados para a Marutinha e as inscrições ainda estão abertas. A Marutinha é realizada há mais de 30 anos na capital federal para crianças de 4 a 13 anos. E quase metade das 2.000 vagas para a corrida já foram preenchidas. E a expectativa da organização do evento é de que elas se esgotem em breve. E aqui temos uma homenagem ao mestre Damasceno, símbolo da cultura amazônica. Ele morreu aos 71 anos de idade. Ele estava internado em Belém e morreu no Dia Municipal do Carimbó, após um tratamento de câncer. E aqui, Damasceno se tornou referência no carimbó, nas toadas e também na poesia oral. Agora, na editoria de saúde, temos aqui um assunto sobre o bem-estar. Idosos que se desafiam vencem a solidão. O aprendizado contínuo, diz pesquisadora, pode ser tão vital para a independência quanto a própria saúde física. E os bizarros efeitos que a comida pode causar na ação dos remédios é um próximo assunto aqui sobre saúde. Muitos alimentos influenciam o efeito das medicações, reduzindo ou aumentando a sua eficácia. Agora, os cientistas tentam fazer uso dessa interação para melhorar os resultados de certos tratamentos. Já na editoria de cidades, temos aqui o primeiro destaque, é para violência, abandono e tortura. Em 5 dias, 8 crianças sofreram violência no Distrito Federal. A maioria dos casos ocorreu dentro da casa dessas crianças. Em Braslândia, a polícia encontrou 2 meninos de 5 e 7 anos de idade, sozinhos há pelo menos 3 dias, sem água e alimentação adequada. No Guará, temos aqui o seguinte assunto sobre a audiência pública. O setor Bernardo Saião pode virar Guará Parque. E sobre empregos, com salários de até R$3.000, o Distrito Federal começa a terça com 700 vagas de emprego. Também temos aqui o encontro surpreendente de Ney Matogrosso com OVNI em Brasília. E para crime, o corpo de vítima de feminicídio será sepultado hoje, desta terça-feira, dia 26 de agosto. Também temos aqui um destaque sobre o desaparecimento, que bombeiros iniciam buscas por um mecânico desaparecido em Sobradinho, segundo. Felipe Augusto Ribeiro está desaparecido desde sábado, dia 23, quando saiu para visitar uma irmã em Planaltina, que fica em Goiás. E cavalos furtados são recuperados e 4 suspeitos presos na Ponte Alta Sul. 2 dos 3 cavalos furtados foram recuperados e devolvidos aos proprietários. E essa ação ocorreu após semanas de registros de crimes semelhantes na região, que preocupam moradores e produtores rurais. E sobre seca, temos aqui a informação que alerta laranja de baixa umidade na capital. O Distrito Federal completa 124 dias sem chuva e enfrenta baixa umidade, fumaça de queimadas e riscos também à saúde. E pegada agroecológica movimenta o turismo rural lá no Distrito Federal.
A quarta pegada agroecológica da Emater, DF, movimenta São Sebastião até domingo, com foco em turismo rural, avicultura, agroecologia e novas oportunidades de negócio. E falando sobre meio ambiente, temos um destaque para os animais peçonhentos. A notícia diz que ataques de escorpiões aumentam em 43,75% no Distrito Federal. Entre janeiro e junho deste ano, o Distrito Federal registrou um aumento de 43,75% nos acidentes em relação ao mesmo período do ano passado. Em caso de picada, os especialistas orientam a população a procurar um atendimento médico imediato. Já na política, temos uma entrevista que aconteceu ao CB.poder com o Volney Queiroz, ele que é o ministro da Previdência Social. E na oportunidade ele disse que o projeto do consignado exige análise cuidadosa. E ele também defendeu mais debates sobre mudanças no crédito consignado e alertou para impactos da CPMI do INSS na gestão do órgão. E no judiciário, prisão de Bolsonaro pode sair a qualquer momento, diz o líder do PT. O Lindenberg Farias protocolou no Supremo Tribunal Federal o pedido de prisão preventiva, alegando risco de fuga e descumprimento de medidas cautelares. O líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, afirmou ontem, segunda-feira, dia 25, que a prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro pode ser a qualquer momento. Em publicação no Instagram, ele citou a pesquisa Genial Quest, segundo a qual 55% dos brasileiros consideram justa a prisão domiciliar de Bolsonaro e defendeu o reforço policial em frente à residência do ex-presidente. Ele escreveu também o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes acaba de mandar para a PGR a defesa apresentada por Bolsonaro e agora vai ter a decisão. Vai haver prisão preventiva ou não? Agora uma coisa precisa ser feita, um reforço no policiamento em frente à casa dele. E ainda na política, temos aqui um seguinte destaque, que Gilmar Mendes rebate críticas sobre ativismo do Supremo Tribunal Federal. O decano da Corte enfatiza que os ministros agem quando há uma omissão institucional e cita como exemplo as medidas adotadas pelo tribunal para que a população fosse imunizada durante a Covid-19, ante um governo negacionista. E sobre o Mercosul, que é o nosso próximo destaque, aqui diz que o Itamaraty recebe ministro do Canadá para discutir acordo com o Mercosul. E no ano passado, o Brasil exportou 6,3 bilhões de dólares para o Canadá. E já de janeiro a julho deste ano, os canadenses subiram de 9ª posição para a 7ª posição entre as nações com mais exportações brasileiras. E no Congresso, Mota anuncia a comissão geral para debater reforma administrativa em setembro. O presidente da Câmara reforça a urgência da pauta e diz que Estado não acompanha a velocidade da sociedade. E o tema será discutido no dia 3 de setembro. E na Editoria Brasil, segundo Alexandre Padilha, os especialistas do Agora Tem Especialistas atenderão em áreas como endoscopia, quimioterapia e radioterapia. Na Justiça, Itamaraty diz acompanhar caso de transbrasileira que foi presa nos Estados Unidos. Alice Barbosa foi detida de forma truculenta por agentes da imigração e, segundo a deputada Erika Hilton, a brasileira estaria em uma prisão masculina desde o fim de semana. E o Ministério das Relações Exteriores afirmou estar em contato com as autoridades locais. Agora, um outro destaque é para os pets. Manter animais em correntes passa a ser proibido em São Paulo. De acordo com o texto, só será permitido acorrentar o animal temporariamente,
na falta de outro meio de contenção. E no judiciário, a empresa aérea é condenada por negar embarque de cão de apoio emocional. O juiz Gilberto Matos destacou que a negativa feriu o princípio da boa-fé e frustrou a legítima expectativa da consumidora. Também temos aqui que em Minas Gerais, um fazendeiro é preso por amarrar ex-funcionário em suspeita de furto. O produtor rural confirmou a imobilização como forma de dar um susto no trabalhador, de quem suspeitava ser autor do furto de R$10 mil. Nos destaques internacionais, primeiro é para o Oriente Médio. Netanyahu diz que ataque ao hospital de Gaza é um acidente trágico. Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, reconhece bombardeio duplo ao hospital de Khan Yunis, mas nega ação deliberado. O incidente deixou 20 mortos, incluindo 5 jornalistas. Segundo o disparo de tanque ocorreu quando repórteres e paramédicos estavam no local. E, de acordo com Netanyahu, foi um acidente trágico. Para os Estados Unidos, Trump ordena a demissão de diretora do FED por suposta fraude hipotecária. E Lisa Cook afirmou que não vai renunciar. Em um comunicado divulgado pelo seu advogado. E sobre relações diplomáticas, por que Israel rebaixou o Brasil nas relações diplomáticas, de acordo com o jornal. E, de acordo com o jornal, o Brasil não deu resposta sobre nova indicação à Embaixada de Israel aqui no país. E 5 dos países mais seguros do mundo em 2025. Nessa matéria diz que em um ano marcado por conflitos, 5 países continuam no topo do ranking de locais que oferecem segurança e tranquilidade para os seus moradores. Temos aqui o primeiro, que é para a Islândia, o segundo é para a Irlanda e o terceiro país mais seguro é a Nova Zelândia, o quarto, a Áustria e, por fim, a Singapura, que mantém aí sua posição como a cidade-estado de Singapura, que é o único país asiático entre os 10 primeiros. E antes de darmos continuidade com os destaques do Correio Brasiliense, nós faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Dando continuidade agora com os destaques na editoria de economia do site do Correio Brasiliense, temos aqui o primeiro assunto, que é para o agronegócio. Nesta matéria diz que o Brasil paga caro para ser líder na soja. O modo de produção de soja que faz o Brasil líder mundial também causa graves problemas econômicos aos produtores. Já na próxima matéria é sobre as contas públicas. Desafio do governo no corte em benefícios tributários. Despesas com renúncia fiscal somam 687 bilhões de reais em 2024. E a conta segue longe da meta de 2% do PIB até 2029. E sobre o Congresso, CPMI do INSS. Oposição pauta a convocação de ex-ministros da Previdência. O relator, que é o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, também solicitou a convocação de 10 ex-presidentes do INSS. E o colegiado deve analisar amanhã, dia 26 de agosto, ou melhor, hoje, terça-feira, dia 26 de agosto, plano de trabalho
e 35 requerimentos sobre fraudes. E um próximo destaque é para essa relação bilateral. Aqui diz que negociadores do Mercosul têm viagem marcada ao Canadá para tratar acordo. E a informação foi dita por Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores, após reunir-se com o titular do Comércio do Canadá. E o Brasil comanda o Mercosul até o final deste ano. Já em Ciência e Saúde, temos aqui primeira matéria, que é para a alimentação. Os surpreendentes alimentos que ajudam você a dormir melhor. E na seção de qualidade de vida, a doutora Natureza ajuda no tratamento de dores crônicas. Um grupo de 29 pacientes com queixas de dores crônicas obtiveram alívio e melhora após assistirem a cenas com imagens de ambientes naturais devido ao aproveitamento dos sistemas de supressão da dor intrínsecos ao cérebro. Idosos que desafiam vencem a solidão, como vimos também anteriormente. E nos Estados Unidos, uma infecção rara por verme humano é confirmada. Agora, nos destaques de política, no site do Folha de São Paulo, temos aqui a primeira matéria que delegado-geral da Polícia de São Paulo vence a ação contra jornalista. O autor do blog do Paulinho terá que pagar uma indenização de R$10 mil. E no Senado, aqui diz que o Senado tenta, pela quinta vez, votar projeto que afrouxa a lei da ficha limpa. E essa proposta limita a 8 anos, tempo que políticos podem ficar inelegíveis por uma infração. Já no Supremo Tribunal Federal, acusado de construir discursos contra urnas, a margem será julgada em 2 etapas. O ex-diretor da ABIN teve parte de seu processo pela trama golpista interrompida pela Câmara. E Saúde diz que resolução do Conselho Federal de Medicina sobre trans segue parâmetros do SUS. O texto proíbe bloqueio hormonal para mudança de gênero em crianças e adolescentes e também prevê a idade mínima de 21 para cirurgias de redesignação sexual. E sobre o governo, Lula reúne ministros para alinhar discursos. E atuação no Congresso após tarifa e revés na CPI do INSS. E aqui temos um destaque para a fala de Boulos. Não sei se teremos manifestações para o julgamento de Bolsonaro, mas churrasco sim. O deputado federal do PSOL, que também é ligado ao MTST, diz que movimentos sociais ainda estão definindo a estratégia. E o governador de São Paulo cobra do Congresso gestos de pacificação em aceno por anistia. Tarcísio de Freitas discursou um evento do Republicanos, com Hugo Mota na plateia. E PGR pede a Moraes reforço de policiamento no entorno da casa de Bolsonaro para evitar uma fuga. Essa solicitação foi feita após o líder do PT afirmar que o ex-presidente pretende pedir asilo em embaixada. Já no Judiciário, Moraes e Gilmar tomam decisões diferentes sobre COAF e ampliam incertezas sobre uso de relatórios. O plenário do Supremo deve uniformizar entendimento a respeito desse tema, em data ainda não marcada. E a próxima matéria diz que Airbnb diz que diárias para a COP30 caíram em média 22% no mês de agosto, comparadas a fevereiro. Em informação dada a autoridades do Pará, é rara boa notícia em meio à crise de hospedagem para evento que irá acontecer neste ano lá em Belém. O presidente do partido de Tarcísio e Mota fala em escolha decisiva entre passado e futuro em 2026. Republicanos têm um ministro no governo Lula, o titular de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. E TRE nega pedido de cassação de vereadores do PP em São Paulo. Partidos como PT e Solidariedade acusam o PP de lançar candidatas laranjas para atingir cota de gênero. E ainda sobre próximo destaque sobre política, Caiado marca para 31 de março renúncia ao governo após eventos de motos
e criadores de mulas. O governador de Goiás pretende se candidatar a presidente, mas antes quer prestigiar MotoGP e encontros de muladeiros. E ainda, como um destaque, militar da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos pede para participar de audiência sobre o tarifaço de Trump. Já no jornal Estado de São Paulo, temos aqui o primeiro assunto: negociações. O Banco Master pode ser desmembrado em ao menos 6 partes se a operação for aprovada pelo Banco Central. E além de pedaço vendido ao BRB, o banco teria ativos comprados por BTG, JF, cisão de subsidiárias para antigos sócios e também suporte do FGC para os CDBs até R$250 mil. E os deputados pedem inquérito da Polícia Federal após CVM apontar indícios de crimes do Banco Master. E a fatia que o BRB quer comprar do Master cai à metade. Tamanho compatível, diz o CEO do Banco Estatal. Ainda sobre este mesmo assunto, BRB confirma Vorcaro fora da gestão do Master e diz que novo banco terá um valor de R$100 bilhões. Num destaque internacional, diretora do Banco Central americano demitida por Trump diz que não deixará o seu cargo. Isso porque Trump demite Lisa Cook do Banco Central americano. Na gastronomia, Prêmio Paladar elege os 20 melhores bares e 20 melhores restaurantes de São Paulo. Temos um destaque para o Oriente Médio. O ministro de Israel chama Lula de antissemita, apoiador do Hamas, e associa o presidente a líder do Irã. E o ministro postou imagem de IA de Lula sendo manipulado pelo Ayatollah do Irã. Itamaraty ainda não se manifestou sobre essa declaração do ministro de Israel. Já nos textos de opinião do Estadão, que também estão em destaque na edição desta manhã da Capa, temos aqui o primeiro texto que fala sobre o desafio do marco digital para crianças. Pressa pode negligenciar as reais causas da exploração infantil e usá-la para controlar o debate público. Já o segundo texto, o bom combate de Dino às emendas PIX. Parlamentares se acostumaram a mandar dinheiro às suas bases sem prestar contas e agora parecem contrariados. E por último, magistrados contra os xeretas. Juízes querem dificultar o acesso ao valor de seus contra-cheques em afronta à transparência. Já no site de notícias do Supremo Tribunal Federal, temos aqui a notícia que a deputada Carla Zambelli é condenada pelo STF por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Por maioria, o plenário entendeu que parlamentar cometeu os crimes ao perseguir jornalista em São Paulo, portando arma de forma ostensiva. Já na Rádio Justiça, a empresa de transporte coletivo vai indenizar passageiro humilhada por motorista ao pedir informações. E também na programação da Rádio Justiça de hoje, desta terça, o maestro Cláudio Cohen apresenta obras de Mário Tedesco. E o Supremo Tribunal Federal abre credenciamento ao público para acompanhar julgamento da AP 2668 nas dependências do tribunal. E aqui diz que o Supremo determina que TCU identifique e envie à Polícia Federal lista com emendas parlamentares sem plano de trabalho. O ministro Flávio Dino verificou que há 964 emendas individuais sem plano de trabalho que somam 694,7 milhões de reais. E mais abaixo temos aqui a informação também no site do Supremo Tribunal Federal que o STF realiza hoje, nesta terça, dia 26 de agosto, uma audiência pública sobre publicidade e propaganda de medicamentos e alimentos considerados nocivos à saúde. Sob a condução do ministro Cristiano Zanin, o tribunal ouvirá representantes das partes envolvidas na ação, órgãos e entidades que tratam desse tema. E no judiciário, o STF esclarece alcance de suspensão de processos com dados do COAF.
O ministro Alexandre de Moraes excluiu casos em que o uso de informações financeiras foi validado. União, Governo de São Paulo e especialistas expõem argumentos em audiência pública sobre políticas ambientais no Estado. E o relator da ação sobre a matéria, que é o ministro Flávio Dino, ressaltou que a decisão da Corte envolverá a situação do Estado de São Paulo, que possui grande influência econômica e política. E ainda na próxima matéria, que diz que o PDT aciona a STF contra a resolução que autoriza débitos automáticos entre bancos. O partido alega que norma expõe correntistas a abusos, fraudes e violações constitucionais. Por último, temos aqui uma matéria em destaque dizendo que o STF abrirá credenciamento para acompanhar julgamento de Bolsonaro e os interessados devem preencher o formulário eletrônico. E esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui no nosso país. Quero agradecer a você que nos acompanha até aqui e fica mais uma vez o convite para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.